13 Reasons Why estreou recentemente a sua terceira temporada. E aí eu lembrei que não fazia muito sentido essa série estar no seu terceiro ano, visto que a sua primeira temporada é uma adaptação direta do livro homônimo. Mas aí eu lembrei que, além de uma série bastante popular entre os adolescentes, o que faz a Netflix achar ela rentável o suficiente para inventar a trama para mais 2 temporadas, 13 Reasons Why aborda um tema central que, atualmente, tem sido muito popular na ficção, principalmente as obras direcionadas à parcela jovem do consumidor, em diversas mídias, que é a depressão. Tem sido muito comum adolescentes entrarem em contato com histórias que têm a doença como elemento principal. Um outro exemplo é o game Life is Strange, que narra as aventuras de Max Caulfield, uma adolescente com poderes sobre o tempo. Ambos são bons exemplos de como esse assunto é popular atualmente e como às vezes eles podem trazer uma visão totalmente errada sobre a depressão para aqueles que nunca lidaram com ela, ou servirem como gatilho para quem já sofreu desse mal. No caso de 13 Reasons Why, tamanha é a irresponsabilidade e glorificação da violência apresentada que psicólogos reais emitiram suas opiniões de total desprezo à série e às suas cenas extremamente gráficas e desnecessárias, a ponto da Netflix retirar a mais forte delas do ar, que servia basicamente como um tutorial de como se suicidar, mas não antes de colocar um aviso fazendo o famoso meia-culpa antes dos episódios. Eu poderia fazer um vídeo inteiro expondo as irresponsabilidades dessa série, falando quanto ela é nociva e porque ela não deve ser assistida por ninguém. Mas quando eu comecei a fazer esse formato de vídeo pro YouTube, eu decidi que não iria mais criticar as coisas que eu não gosto. E no lugar disso, eu iria falar sobre experiências boas que eu tive com arte. E tudo isso me fez lembrar de quando eu experienciei uma obra de ficção que aborda esse assunto com responsabilidade e respeito que se deve. E tudo isso foi quando eu joguei The Cat Lady. Tudo começou certa vez quando eu vi uma review sobre um jogo que me chamou muita atenção. Muito pela sua estética, mas também pelo seu nome, que se tratava de um jogo independente de uma desenvolvedora britânica, a Harvester Games, intitulado de The Cat Lady. Em uma tradução livre seria a Senhora dos Gatos, que em países que falam inglês significa um estereótipo. A mulher solteirona de meia idade que mora em um apartamento pequeno acompanhada de incontáveis gatos e que tem problemas para se relacionar com pessoas. Me instigou o fato de um jogo com uma estética tão violenta, macabra e perturbadora tivesse um nome incomum assim. E então eu resolvi comprar numa promoção da Steam e descobrir realmente do que se tratava. A história de The Cat Lady já começa com um soco no estômago. A personagem principal, Susan Ashworth, acaba de tomar um vidro inteiro de medicamentos calmantes e se prepara para morrer. O início da história é a carta de suicídio da protagonista sendo lida por ela, enquanto ela sente a vida se esvaindo lentamente e de repente ela acorda em um lugar calmo e bonito. Eu notei que esse jogo teria uma abordagem extremamente madura sobre esse tema só pela cena inicial. O modo como o suicídio da protagonista em nenhum momento é representado de maneira gráfica ou violenta, muito pelo contrário, tudo que a gente vê é o gato dela, o Mr. Teacup, enquanto ouvimos uma voz calma explicando toda a situação. Mas não é só por isso. Vamos continuar. Após uma série de eventos bizarros, Susan encontra uma velha. E após uma longa conversa, a velha diz que dará a Susan uma segunda chance. Ela enviará a Susan de volta à Terra para que ela seja uma caçadora de parasitas. E suas presas são descritas pela velha como os mais podres e desprezíveis indivíduos a caminhar nesse mundo. Assassinos, mentirosos, estupradores. E para que Susan enfrente essa amarga tarefa, a velha concede a ela o poder da imortalidade. E a diz que se encontrar e lidar com os 5 parasitas, todos os sentimentos ruins de desespero e angústia vão abandonar ela para sempre. E ela vai viver dias de paz até o resto de sua vida. Embora tenha o mérito de ser uma narrativa totalmente fora da curva para um jogo de terror, é na sua abordagem madura e responsável sobre depressão que The Cat Lady mais sucede e surpreende. Primeiro porque, mesmo se tratando de um jogo puramente de terror, The Cat Lady não assombra o jogador com sustos baratos, feitos para fazer quem joga pular da cadeira e gritar, para poder gravar aquele vídeo super engraçado pro YouTube. O medo em The Cat Lady se dá, em parte, por sua estética macabra, claustrofóbica e por muitas vezes chocante. Eu sinceramente não recomendaria esse jogo para quem fica impressionado com violência.
Ela é muito presente durante toda a trama, mas também cumpre um papel muito importante no contexto geral da história. Mas eu tô aqui falando da estética do jogo, quando na verdade o verdadeiro terror dele vem da sua narrativa. Eu diria que facilmente é o jogo com a história mais introspectiva e reflexiva que eu já joguei. Eu não vou dar nenhum spoiler sobre a trama. O pedaço do enredo que eu contei no começo do vídeo são literalmente os 10 minutos iniciais de toda a experiência. Mas o que eu quero realmente ressaltar é que, como esse jogo aborda um assunto tão delicado como a depressão de uma forma tão respeitosa. Durante todo o jogo, a gente vai ser colocado no lugar da Susan, e quase vamos sentir o que ela sente. Isso porque em seus diálogos, que são muitos mesmo, se você vai jogar e quer uma dica, presta total atenção nos diálogos desse jogo. Todos são importantes, até aqueles mais corriqueiros que parece que não vão dar em lugar nenhum. Nós entramos em contato com a personalidade da Susan e aprendemos a gostar dela, e nos importarmos a ponto de temer pela vida dela, mesmo que ela esteja imortal. Tamanho é o senso de empatia alcançado pela personagem. Isso se dá também porque, ao ver o mundo através dos olhos de uma mulher de meia idade com problemas de saúde mental, somos expostos ao que há de pior. Os personagens secundários, com exceção de poucos, tratam Susan com total desrespeito. Desde o seu vizinho, que vai incomodá-la com frequência, batendo em sua porta e a assediando de variadas formas, até a equipe do hospital em que ela fica internada depois da sua tentativa mal-sucedida de suicídio. Pessoas que deveriam mostrar um pingo de compaixão e acolhimento a tratam com extrema frieza, chegando até a ignorá-la. Em outras ocasiões, Susan é até desacreditada e tratada com condescendência, por conta da sua condição e da recente ocorrência. Além disso, Susan também lida com seus demônios interiores durante a trama, de forma que os capítulos mais aterrorizantes são justamente os em que Susan não está em perigo direto ou em confronto com um dos parasitas, mas sim os que ela fica sozinha consigo mesma. Seja relembrando um evento traumático do passado que foi um momento decisivo para que ela desenvolvesse as suas doenças mentais, ou um capítulo genial, não só em termos de narrativa, mas também de game design, onde o jogador deve evitar que Susan tenha uma crise paralisante de ansiedade, fazendo tarefas básicas no apartamento dela, como tomar um banho, tomar um café, sem que ela deixe coisas desagradáveis, como contas atrasadas, falta de luz por conta de um fusível queimado, abalem o humor dela. Essa parte é especialmente tensa, pois a chance de falha é muito grande. E falhar em manter a personagem principal sana faz o capítulo terminar em uma cena extremamente triste e perturbadora. Apesar de flertar com o sobrenatural por diversas vezes, a representação dos parasitas, principais vilões do jogo, é particularmente assustadora por soar muito real. Os parasitas são pessoas comuns, não possuem uma aparência mirabolante e assustadora, tampouco têm poderes sobrenaturais que podem ser uma vantagem em relação a Susan. Em vez disso, eles são mostrados como humanos, que podem estar em qualquer lugar, ter qualquer aparência e se disfarçarem atrás de uma máscara de pessoa doce, compreensiva, que aparenta se importar com o que a Susan está passando naquele momento. The Cat Lady consegue emular, mesmo que em pequena escala, a sensação de desespero sentido por uma pessoa com problemas de depressão e ansiedade. E não faz isso porque esse assunto virou uma trend, mas mostra que a luta contra essas doenças pode ser, em sua essência, macabra e muito violenta para alguém que pode enxergar terror onde as outras pessoas veem situações normais. Não só isso, esse jogo emula também a angústia de ser uma mulher com esses problemas e por isso ser desacreditada, desrespeitada e ser alvo de pessoas que representam um perigo muito maior do que a própria morte. The Cat Lady, pra mim, alcança um mérito que dificilmente é alcançado por obras de ficção, tendo a depressão como tema central. Nele, os medos mais profundos de alguém que passa por isso vêm na forma de metáforas, que mostram que o sobrenatural pode ser bem menos assustador do que estar sozinho consigo mesmo, ou à mercê da maldade de pessoas reais que se aproveitam desse quadro para serem cruéis. Isso tudo sem ser apelativo e tampouco desonesto de se vender como algo direcionado a jovens descolados, para logo em seguida apresentar cenas que não servem a nenhum propósito, senão o de chocar gratuitamente. Não é apenas um jogo genial, mas uma profunda reflexão que todos devemos fazer antes de abrir a nossa inbox no mês de setembro para ajudar alguém que não tá bem. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, curte e compartilhe com seus amigos, mostra pra eles.
e ver o que eles acham. E se você discorda de mim, pode falar nos comentários também, eu vou responder com muito prazer e a gente pode conversar sobre esse assunto. Uma dica é que The Cat Lady tem uma trilha sonora maravilhosa, toda autoral, feita pro jogo, e ela pode ser encontrada no Spotify. É uma das coisas mais lindas que eu já escutei na minha vida. Então, se você se interessou, dá uma olhadinha no Spotify, ouve a trilha sonora, que você vai entrar no clima do jogo e vai ver como ele pode ser maravilhoso. E no mais é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, muito obrigado e tchau!